longe. Então, a gente teve essa ideia aí de convidar a senhora para falar justamente sobre essa relação da natureza com a pandemia e com a nossa espiritualidade, né? Saber como é que está assim, a sua avaliação, a sua percepção nesse sentido. Eu achei muito interessante, eu não lembro quem foi que mandou isso, mas foi uma antropóloga dizendo que, na medida que nós não estamos cuidando da vida natural e da vida silvestre, isso pode acontecer. Agora, há questões, né? Se realmente o vírus veio do morcego ou se ele foi feito em laboratório. Então, essas duas teorias estão rolando pelo mundo, né? Caso ele tenha vindo realmente de uma espécie para outra, então nós teríamos essa noção de que, pelo nosso abuso da vida silvestre, morcegos são animais muito sensíveis e eles não estão acostumados a ficar presos. Então, você coloca um monte de morceguinhos presos numa gaiola para virar alimento e eles têm as grandes sensibilidades, né, os radares que eles têm. Então, essa infelicidade que eles estariam, esse trauma que estariam passando, poderia ter causado que o vírus se procurar uma outra espécie. Então, isso é uma das visões que se podem ter sobre isso. Outra seria o horror de achar que foi feito em laboratório, estavam fazendo experiências com vírus e que ele escapou. De qualquer maneira, o que nós temos é um vírus que nos faz todos iguais, semelhantes, ele não escolhe país, não escolhe tipo de pessoa, ele não tem preferência, ele quer uma célula humana para se alinhar, para se hospedar. E o que eu falo é que as nossas hospedarias, nós somos as hospedarias, né? Os hospedeiros e logo as hospedarias. E a nossa hospedaria, tem hospedaria que está mais novinha, mais bem cuidada, que às vezes não tem nada a ver nem com idade, né? Que ela foi bem preservada. Então, que esse hospedeiro vem, esse hóspede, ele é muito ruim, ele é malvadão, ele quer destruir a hospedaria. Mas se a hospedaria está em bom estado e ela percebe logo o que está acontecendo, ela consegue fazer com que essa infecção, essa contaminação seja mais suave e não leve à morte. Agora, aqueles que estão mais enfraquecidos, eu falo que é a casa dos três porquinhos, né? Como é que nós construímos a nossa casa? Isso quer dizer espiritualidade, sabe? Espiritualidade não é uma coisa separada do seu corpo, da sua vida. Como que você tem se cuidado? Como que você percebe que o seu corpo é o sagrado manifesto? E você tem respeitado? Você tem usado o seu corpo de forma adequada? Você criou causas e condições para ter imunidade? Porque perceba, todas as nossas insatisfações, as nossas não tranquilidades, os nossos estresses, as nossas ansiedades diminuem a imunidade. Então, se você entra num estado de equilíbrio, se você aprende a fazer respiração consciente, para nós é quase que só isto. Se você respira conscientemente, você energiza seu corpo, você energiza seu cérebro, fica num estado de mais tranquilidade que vai permitir aumentar a sua imunidade. Então, independente de como que o vírus chegou até nós no budismo não acreditamos que é castigo divino. Não tem essa, não. Nem que a natureza está se vingando. Não tem vingança, a natureza é neutra. E nós não temos um conceito de Deus, dizer que ele está lá nos vigiando e agora eu vou maltratar vocês humanos. Não é bem assim, né? Nós acreditamos que o universo é de causas e condições que vão dar determinados efeitos. Isso é uma trama de causas, condições e efeito. O que é causa de uma coisa é condição de outra e efeito de uma terceira. E como é que essas causas e condições chegaram a ter essa pandemia? Quer dizer, erramos em vários lugares, não é um só, e tem as causas da própria natureza, que independem de nós, porque nós nos achamos o centro do mundo, né? E o que nós fazemos é tudo nossa responsabilidade, e não é bem assim. E eu acho que o vírus também nos mostra isto, que não é mais o antropocentrismo, o ser humano como centro da natureza e da vida, mas é o biocentrismo. O que está no centro da vida é a própria vida. E a vida tem os seus movimentos e as suas transformações. Nós somos um dos vetores, um dos elementos, mas não o único. A gente se acha tão importante que nós fizemos isso. Não, nós não fizemos. Nós participamos dessa feitura, mas não somos os únicos responsáveis. As mudanças de vírus de uma espécie para outra não foi uma escolha nossa, né?
Nós humanos não quisemos ter essa pandemia. Então, tem vários aspectos. Outro, que no budismo se fala muito de karma, como se fala também no espiritismo, Kardec fala muito sobre isso. Mas é um pouco diferente. Nós podemos pensar, bom, isso é um karma coletivo, porque está acontecendo para todos nós e para toda a espécie humana. E alguns felinos, coitadinhos, né? Alguns gatos pegaram, teve um tigre que pegou, né? Coitadinhos, quer dizer que eles também estão sendo castigados, né? Claro que não, quer dizer, por que algumas espécies pegam, outras não, já é coisa para cientista. Mas o que a gente fala de karma é o seguinte: o que você faz com aquilo que chega até você? Você pode ficar em casa reclamando, se lastimando, estou preso em casa, odeio ficar em casa, eu vou sair para a rua, eu não me importo o que aconteça. Como que você age frente à adversidade é o karma que você cria. Então, se temos um karma coletivo, alguma coisa que afeta todos nós, individualmente vai ser como que nós nos manifestamos. Há pessoas que dizem, ok, eu não posso sair de casa, o que eu posso fazer em casa? E não é só que eu tenho que ser muito produtiva, sabe? Porque as pessoas acham, eu tenho que produzir. Não, você pode fazer nada. Você pode viver, você pode apreciar a sua vida, você pode estudar, pode fazer escolhas de coisas que não poderia fazer se não estivesse em casa. Tem uma senhora que eu conheço que ela arrumou a casa inteira, reviu todos os armários, jogou uma porção de roupas desnecessárias fora, entrou para a simplicidade. Você fez isso? Todo esse processo de organização. Não é bom É isso? um processo de uma limpeza mental também, né? Eu acho que a gente relaxa, organiza, a gente repensa também muito do nosso consumo, né? A gente revive momentos daquela compra, como a gente estava naquele momento, como a gente se sentia. É um processo de autoconhecimento também, essa organização, essa limpeza. É isso mesmo, é uma coisa boa para se fazer. Abre os armários, começa a mexer o que eu uso, o que eu não uso, porque tem assim, eu, por exemplo, eu engordei recentemente, e eu tenho roupas que não me servem mais e eu tenho que tirar do armário. E elas ainda estão lá, mas eu preciso tirar do armário. Então, isso é uma sugestão que eu dou para mim e para todos, que a gente faça um pouco essa limpeza, que é interna e externa, porque nós mudamos. Nós não somos as mesmas pessoas que éramos nem ontem, quanto mais há 10 anos atrás. E às vezes nós temos coisas guardadas que não tem por que guardar, porque a gente precisa do espaço para entrar o novo. Se tiver tudo lotado, o novo não entra. E na nossa mente é a mesma coisa. Se ela está sobrecarregada de ideias, de coisas para fazer, uma nova possibilidade não encontra espaço. Então é importante isso, limpar os armários externos e internos. Alguns de nós, e é uma coisa que eu também, é uma coisa que eu não recomendo, rever a relação. Vamos discutir a relação. Neste momento que a gente está confinado, não é boa ideia, porque nós estamos muito sensíveis. E a gente vai começar a ficar lembrando coisas prejudiciais. A gente não vai lembrar, ai, lembra aquele dia foi tão lindo, você me deu uma flor, você me deu um beijo, nunca mais esqueci. Se fosse isso, estava bom. Mas geralmente nós vamos lembrar o que não foi bom. Vamos dizer, aquele dia você olhou para aquela moça, eu fiquei tão brava. E você disse que não era nada, mas eu achei que era. E a gente brigou, e aí briga de novo. Então, é um momento delicado de a gente estar nesse isolamento, estamos muito sensíveis e estamos mais sensíveis a nós, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Então, não adianta do agora ficar virando a cabeça lá para trás para ver como é que foi. É como é que vai ser daqui para diante. O que nós aprendemos? Nós não vamos voltar a ser o que éramos. É impossível. A vida é movimento e transformação. Nós não somos as mesmas pessoas que éramos ontem, nem hoje de manhã, nem há uma hora atrás. Nós estamos mudando como a vida está mudando. O planeta Terra está girando em torno de si mesmo, em torno do Sol. Você tem um mapa mundi aí atrás, não é isso? Sim, está um pouco desatualizado, mas eu gosto dele. Ainda estudei muito quando era criança nesse mapa. É lindo, né? Você imagine se a Terra vai dar uma paradinha e você falar, deixa eu ir lá para trás ver como é que era antes. Não, esse desenho que você tem, esse mapa mundi que você tem memórias. Mas você não volta para lá.
Você pode lembrar-se delas, mas você não é capaz de viajar no tempo e voltar para aquele momento, que aquele dia, quando você tinha 10 anos, estava estudando esse mapa mundi. Mas essa memória está em você. E quando você olha para ele, você pode lembrar-se, mas você não volta para lá. E tem pessoas que querem voltar a ser como era antes. Não tem voltar a ser. Nós nunca voltaremos a ser como éramos antes. Nós estamos passando por uma pandemia, por uma situação muito dolorosa, difícil. Às vezes a gente acorda triste, às vezes a gente fica triste no meio do dia, não sabe nem por quê. É porque há uma grande tristeza acontecendo. Tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas doentes. Em alguns lugares não tem hospitais suficientes, não tem leitos, não tem respiradores. Muitos médicos, enfermeiras, quem trabalha em hospital, às vezes não tem luvas suficientes para trocar o tempo todo, avental suficiente, aqueles protetores da face. Então, nós estamos vivendo uma situação de dor e sofrimento. Embora não seja toda a população que está sofrendo, mas grande parte dela. E o que é bonito em nós humanas, que nós somos sensíveis. Nós temos empatia. Quando você sabe de alguém que morreu de uma dificuldade, de uma doença assim, você fala, nossa, que triste. Você não fala, ah, que bom que morreu, menos um, né? É o contrário, não é? E daí? É falar, nossa, o que fazer por isso, né? A gente pode orar, eu oro todas as manhãs, faz parte da minha prática religiosa. Todas as manhãs orar em frente de uma imagem que é muito bonita, que veio de Kyoto para cá, que se chama Kannon Bodhisattva, ou Kuan-Yin, que é o símbolo da compaixão. É aquela ou aquele, não é nem masculino nem feminino, né? É aquela ou aquele que observa em profundidade os lamentos do mundo. Não é que ouve, que vê quais são os lamentos do mundo e pode atender necessidades verdadeiras. Então, todas as manhãs eu vou em frente a esse altar e faço as minhas preces e peço para que a gente encontre os remédios, as curas para as doenças relacionadas ao vírus, ao coronavírus. E tem o Covid-19, pode ter outras. Agora, tem crianças que estão sendo infectadas de alguma coisa que não se sabe o que é, e talvez seja o Covid-19. Então, que a gente possa encontrar os remédios, a cura. Não é só a vacina, mas a cura. Segundo o presidente do Brasil, 70% da nossa população vai ficar contaminada. E a gente espera que não se contaminem todos ao mesmo tempo, porque aí é um horror, né? Não tem hospital, não tem médico, não tem túmulo, não tem caixão de defunto, não tem coveiro que vai dar conta, né? Então a gente está tentando segurar para que vão ficando aos pouquinhos, vamos ficando contaminados, e cada um de nós, como eu falei da casa dos 3 porquinhos, né? Cada um de nós vai responder de uma forma diferente. Algumas pessoas não vai acontecer nada, o lobo vai soprar na casa do porquinho que era de tijolinho, não faz nada, mas nas outras 2 casas que eram muito frágeis, elas podem cair. Então é conosco, né? Cada um de nós tem um corpo, um sistema diferente, que independe da idade, que independe de doenças prévias, que nós não sabemos exatamente como respondemos a esse vírus específico, né? E aí tem o karma, que eu digo é isso. O karma vai ser como que você responde a isto. Você pode dizer, não ligo, não estou nem aí, se eu morrer está tudo bem. Eu conheci uma senhora que falou isso para mim. Eu já tive dois com câncer de mama, um câncer não sei aonde mais, eu já sobrevivi a isso. Se eu morrer agora não tem importância. Ela tinha 74 anos, eu tenho 73. Eu fiquei pensando, bom, eu não penso bem assim, não. Se der para viver mais um pouquinho, eu prefiro viver um pouco mais e não ficar doente, não ter que ser internada, não ser entubada, né? São coisas que a gente não seguir as orientações, pôr máscara se eu sair. Eu não saí ainda, né? Estou há 60 dias em casa. Mas se tivesse que ir ao supermercado, se tivesse que ir a algum lugar, eu iria pôr máscaras, pôr luvas, roupas que eu usasse na rua eu ia jogar fora, né? Então, tomar as atitudes adequadas e não ficar reclamando, não ficar resmungando, não criar Atrair. não atrair coisas prejudiciais, ao contrário, sentir prazer na existência. Eu sei que é difícil, mas viver é bom, mesmo na pandemia. Que bom que eu estou viva, que eu posso respirar sem precisar de aparelhos.
Eu posso beber água, sentir o sabor da água, não tenho nenhum plástico na minha garganta. Então, a gente começar a apreciar a vida, dar valor à nossa vida. E o que nós estamos fazendo é o mais importante, porque nós estamos fazendo. E onde nós estamos é o melhor lugar do mundo, porque é onde nós estamos. Nós não estamos nem no ontem nem no amanhã, nós estamos aqui. E vamos fazer deste o melhor lugar, vamos fazer dos nossos parceiros e parceiras as melhores pessoas, e não dizer eu queria estar com outra pessoa. A história de Buda é esta. Ele era um menino rico, que ele vai sair de casa, ele está se questionando sobre nascimento, velhice, doença e morte, e ele vai fazer várias práticas ascéticas, até que ele vai aprender, vai fazer meditação, e quando ele está em meditação, ele vai começar a ter preocupações, não ocupações, né? Ele fica pensando como é que está meu reino, meu pai, minha esposa, meu filho, e ele diz, eu não saio enquanto não encontrar resposta. É gente que está no isolamento dizendo como é que será que está lá fora, como é que está meu vizinho, minha mãe, meu tio, vou fazer uma visitinha. Não pode. Vem a segunda tentação. Eu podia estar num lugar bem gostoso, com os meus escravos me abanando, né? Tem pessoas que estão obrigando as domésticas, os funcionários a vir trabalhar, correndo risco. Como que pode fazer isso? Porque não quer limpar a casa, porque não quer lavar roupa, não quer cozinhar. Outros porque no seu trabalho não quer fazer as outras funções. A gente tem que se desdobrar agora. Ou trabalha em casa ou não vem. Eu aqui, as pessoas que me ajudavam aqui na casa, estão todos nos seus casas. E eu estou pagando tudo, nem diminui salário, nem nada. Porque eu tenho condições nesse momento de atender essas necessidades. Se não tivesse, teríamos que negociar. Mas não é dizer vou mandar embora e não vou pagar nada porque não vou ficar pobre. Eu prefiro ficar pobre e saber que as pessoas perto de mim vão ter suficiência do que dizer eu não vou ficar pobre, vou ficar com excesso de comida, sabendo que pessoas que eu gosto, que me ajudam, estão passando fome. Então, esse sentido da solidariedade é uma coisa que a gente tem visto aparecer, que faz parte da pandemia. E isso é criar karma benéfico. Percebe a diferença? Um é aquele que eu quero as pessoas trabalhando para mim, eu não posso mudar meu ritmo de vida, meu estilo, tem que continuar como sempre. Outra diz, eu tenho que me adaptar. E como é que eu beneficio as outras pessoas também? Então você muda. Então ele primeiro teve como é que estaria fora daqui, quero sair. Segundo, eu gostaria de estar num lugar melhor, está sendo abanado, cuidado, também não. O terceiro, energias prejudiciais. A fulana está com inveja de mim, por isso que a minha vida não dá certo. Eu começo a culpar os outros por coisas que comigo não foram benéficas. Quando você para com esse julgamento, para julgar os outros e apenas acolhe o que chega até você, você muda de atitude e muda de sentimento. E o quarto é o orgulho. Opa, desculpa. O quarto é o orgulho, a pessoa fica se achando, eu sou mais que os outros, porque olha como eu faço, olha como eu produzo, como eu sou ativo, né? É um erro. Não tem melhor nem pior. Quando você se percebe identificado com outros seres humanos, você começou a entrar no nível que a gente chama da iluminação e está gerando karma benéfico para o mundo. Diga. Eu queria comentar que é justamente isso que a pandemia está fazendo. Ela está colocando cada ser humano no seu devido lugar de, digamos assim, de uma insignificância, de uma parte de um todo, né? A gente viveu outros momentos na história da humanidade, né? Que depois se afloraram em coisas positivas, né, Monja? Será que essa pandemia, o que ela pode nos trazer de positivo após, né, as coisas se acalmarem um pouco? Eu acho que essa percepção de que eu gosto de dizer o seguinte: cada um de nós é o todo manifesto. O todo se manifesta de várias formas: computador, celular, xícara, ser humano, mas tudo isso é o todo manifesto, porque não é um pedaço do todo. Porque se este todo não estiver em harmonia, nós não existimos. Não é verdade? Se o sistema solar, se um dos planetas do sistema solar sair de órbita, acabou. Nós vamos ficar numa revolução. Então, o todo se manifesta em inúmeras formas. E nós temos essa percepção que a gente realmente é essa poeira cósmica. E somos feitos da mesma matéria que se fazem estrelas e planetas.
As proporções são diferentes, mas somos muito pequenininhos, como você diz, somos ínfimos, né? Frente a esse mapa mundi que está aí atrás de você, nós somos um pozinho lá no hemisfério sul, invisível, né? Isso somos nós. Talvez nós sejamos para este universo como o vírus é para nós, né? Aquela coisa invisível, pequena e muito destruidora do planeta. O que a gente percebeu? A camada de ozônio, o maior buraco da camada de ozônio fechou. Ou seja, se nós pararmos de poluir o planeta, nós vamos ter uma vida melhor. Se nós pararmos de usar tantos poluentes para tudo, a nossa respiração vai ser melhor. E como é triste morrer por falta de ar. Você sabia que é o único suicídio impossível, né? Ninguém consegue falar assim, vou me matar e segurar o nariz. Ninguém consegue. É impossível se matar segurando o nariz. Então, a gente vê que é uma morte muito dolorosa, muito difícil, né? Então, a gente percebeu isso, que somos uma única família, a família humana, que estamos todos no mesmo barco, o Leonardo Boff diz, na mesma nave espacial. Né? Nós somos a vida desta nave espacial da Terra, e se nós cuidarmos, seremos cuidados. Estamos começando a ter mais solidariedade, graças à televisão que começou a mostrar todos os cantos feios e escuros da sociedade do mundo, né? De repente fomos ver os lugares lá todos sem água encanada, sem esgoto, uma senhorinha fazendo comida, lavando roupa na mesma água imunda, cheia de lixo. Você fala, nossa, isso existe. Então, eu espero que a gente saia daqui mais consciente de que é preciso exigir das administrações públicas que haja saneamento básico no país todo, em qualquer lugar. Que todos tenham água potável. Isso seria para o mundo todo, quando a gente vê a Índia, vê a África, esses países também que sofrem tanto, que tem tanta pobreza, tanta miséria, tantas doenças decorrentes disso, e que agora ficou muito visível, né? Então, não é só na hora da pandemia que eu me preocupo com os detentos, com o sistema presidiário do Brasil. Eu tenho que me preocupar sempre. Tem detento demais. As prisões não estão dando conta, porque que não põe eles para trabalhar, para fazer atividades, quase todos eles, não só alguns. Tem alguns que trabalham, mas tentar fazer, modificar esse olhar. Imagine um monte de pessoas, homens e mulheres, aglomerados numa mesma cela, que alguns deles não têm nem como deitar. De repente, nos damos conta disso, que isso não é bom. Se uma doença entrar lá, vai morrer todo mundo. Há quem ache bom, né? Ah, bandido tem que morrer. Alguns deles são inocentes. Alguns deles nem foram julgados. Alguns deles estão erradamente detidos. Então, não é bem assim que bandido tem que morrer. Não é isto. E pessoas mudam, se transformam. Se a gente não acreditasse na transformação humana, fechava escolas, porque do jeito que nasce vai morrer. Não é assim, nós mudamos. As nossas experiências, leituras, encontros nos transformam, como esta pandemia está nos transformando. E eu espero e gostaria de que nós saíssemos melhores, né? Mais conscientes de sermos a vida da Terra e, por isso, cuidarmos com mais respeito, de acabar com discriminações e preconceitos, porque somos uma única família, a família humana, e precisamos uns dos outros. Imagine que esses cientistas todos pudessem estar em rede, que todas as pesquisas fossem comunicadas a todos os países e que ninguém tivesse a ideia de ganho. Ainda não está acontecendo. Nós já teríamos remédios, nós já teríamos conclusões. Conclusões que chegaram em Israel ainda não chegaram até nós. Conclusões que chegaram na China não chegaram todas até nós. Nos Estados Unidos, então, os pesquisadores estão separados. E claro que cientistas adorariam comunicar uns com os outros, mas aí entra a vaidade. Eu descobri. O meu laboratório vai patentear. E nós vamos vender bem caro para o mundo todo e vamos ficar tão ricos. Quer dizer, esse tipo de pensamento, eu acho que devia desaparecer. Se alguém teve algum despertar da consciência através da pandemia, seria desta,
que estamos todos juntos e aquilo que nós descobrirmos vai beneficiar todos nós. Não teria ninguém aumentando o custo do arroz, do feijão, não teria ninguém falsificando produtos. Você veja, na Espanha, os chineses mandaram, a China mandou para a Espanha testes que não funcionaram, eram falsos. O que Aqui recebemos respiradores também, não que é? não funcionam, né? E aqui em São Paulo compraram, pagaram, ainda não chegou. Está atrasadíssimo, era para ter chegado. Então, tem pessoas ainda que, coitadas, né, só pode ter pena disso, porque não são bem da cabeça, que estão pensando em ficar ricos e lucrar com o sofrimento da humanidade, de tanta gente. Quando, o que eu gostaria que fosse é que a gente acordasse, despertasse e começasse a nos cuidar mutuamente. Outra coisa que vai acontecer, isso nós sabemos, é a tecnologia, né? A inteligência artificial está se desenvolvendo muito. Nós estamos ficando técnicos em virtualidade, não é? Em usar os equipamentos virtuais. Estamos aprendendo muito com isso e acho que isso veio para ficar. Eu acho que muitas compras vão continuar sendo virtuais, mesmo depois de nós podermos sair para as lojas. Aos poucos, as lojas vão ter sendo substituídas por lugares onde você vai ver o produto, você vai ter contato com ele, vai saber de tamanho, etc., mas você vai encomendar e vai chegar em casa. Então, nós vamos ter novos empregos, que as pessoas estão com muito medo, não. A pessoa que estava na loja vendendo a roupinha, ela vai estar empacotando, ela vai estar levando até a casa das pessoas. Então, vão surgir novos empregos e novas necessidades. A tecnologia se desenvolvendo, a gente talvez tenha um estado de maior democracia, ou seja, mais pessoas têm acesso às mesmas informações. Perigo, que vai. Aquele historiador de Israel fala muito sobre isso, o Harari, né? O perigo. O computador, através de seus algoritmos, vai ler nossos olhos e vai saber mais do que nós o que estamos sentindo. E isto pode ser usado positiva ou negativamente. Como tudo. Quando começaram a usar as células-tronco, houve de novo essa questão. Vai ser para o bem ou vai ser para o mal? Estamos desenvolvendo a genética, pode ser para o bem ou para o mal. A gente cria o quê? A bioética. Então, tudo, se não estiver banhado pela ética, pelo princípio de fazer o bem ao maior número de seres, tudo pode ser muito perigoso. Tudo que nós usamos pode ser muito perigoso, não é verdade? Nós podemos usar, como algumas pessoas usam, os telefones celulares para fake news, para assustar as populações, para contar mentiras, para criar inimizades entre grupos que deviam estar trabalhando juntos, que deviam criar harmonia. Então, eu espero que alguns de nós, e não vão ser todos, vão ter esse despertar da consciência e vão viver com mais solidariedade, mais cuidado, com menos, como você falou, né? Menos roupas, menos pratos em casa, menos talheres, menos xícaras, menos copos, menos panelas, sabe? Começar esvaziando para aquilo que é o essencial. É uma vida mais simples, uma vida mais natural, uma vida mais leve. Eu acho que nós podemos chegar a isso, mas não serão todos. Cada um de nós está num nível de compreensão, de maturidade espiritual diferente. Então, aqueles que estão mais amadurecidos, que já tiveram o despertar, vão estar provocando outras pessoas ao despertar. E tem outros que ainda estão um pouquinho longe. Eu tenho uma professora de yoga que diz assim: tem gente que vai ter que repetir de ano. Ou seja, passar tudo de novo outra vez, para ver se acorda, que desperta, né? E se começa a fazer o bem e apreciar a vida. Apreciar a vida não é só ter dinheiro, ter poder. O poder é mais perigoso que o dinheiro, sabia? O dinheiro pode levar ao poder, mas a pessoa chega ao poder, ela não quer largar mais, né? É uma coisa que consome. E quando a gente vê as grandes lideranças mundiais, elas envelhecem tão rápido, não é? Aqueles que são que, que são normais, eu vou dizer, aqueles que têm sentimentos. Porque às vezes a gente encontra lideranças que não têm sentimentos, né? Não são capazes de afeto, de amor, a não ser para algumas poucas pessoas.
E a verdadeira liderança é aquela que sente afeto por todos, né? E que se preocupa, que vai nas áreas que estão mais contaminadas para dar um apoio moral, para dizer estou aqui com vocês, o que vocês precisam, ouvir a população. No Japão isso foi muito interessante, quando teve o tsunami, é uma área muito contaminada, né? O imperador com a imperatriz e o primeiro-ministro também, todos foram visitar os sobreviventes, foram dar a mão para eles, foram dizer, nós estamos com vocês, vamos ajudar vocês, vamos criar casinhas para vocês morarem, que é o que o governo aqui está fazendo, né? Vamos dar dinheiro para vocês, vamos dar hospitais, vamos dar ventiladores, né? Respiradores, mas é uma coisa assim mais de ir nas áreas que estão mais são mais frágeis, né? Que estão sofrendo muito, para ver, olha, estamos vendo vocês, vamos fazer o que podemos para ajudar vocês, né? E não querer ignorar, não dizer não tenho nada com isso, né? Vai morrer mesmo. Sim, mas podemos impedir que uma pessoa morra. Se a gente conseguir que desses 70% seja só 69%, já é um ganho. Então, a gente pensar um pouquinho nessa direção, que haja um despertar da consciência para todos, principalmente para as lideranças administrativas, econômicas, políticas, não só do país, do mundo. E me mandaram outro dia um WhatsApp, acho que estava no Facebook, de mulheres administradoras, como elas foram capazes de ser mais compassivas. Embora todas tenham eleições próximas, tenham questões políticas, elas pensaram primeiro no bem das pessoas. E talvez isso seja mais estimulado nas mulheres do que nos homens. A mulher, como a provedora da vida, aquela que a vida cresce no seu ventre, tem mais essa preocupação com a vida do que com o homem que não tem um ser humano crescendo dentro de si. Embora ele seja fundamental para que um ser humano se manifeste, a sua relação com a vida é um pouco diferente. E havia uma série que fizeram de todas as grandes lideranças femininas no mundo, como nos seus países, das suas áreas, saíram mais rapidamente, houve menos pandemia, menos infecção e menos mortes, porque houve uma preocupação com a vida e com os seres humanos. E você imagine se isso se espalha, se isso realmente viraliza, se isso contamina todas as lideranças para que elas se tornem mais sábias e compassivas e parem de pensar no que vantagem eu levo, o meu grupo, a minha família, o meu partido, a minha empresa, a minha fábrica de remédios, a minha fábrica de pesquisas, né? Abrir mão disto para o bem da humanidade. Eu acredito que é possível. Algumas empresas estão fazendo muito bonito, estão fazendo grandes doações. Claro, para eles não é quase nada, mas que bom que estão fazendo grandes doações, né? Estão dando carne, estão dando chocolate, leite, estão dando uma porção de coisas aí, né? De alimentos, de produtos para hospitais. Então, tem uma coisa bonita acontecendo. Mesmo que seja, mesmo que as pessoas estejam fazendo isso como propaganda, que bom. Se está fazendo bem, mesmo que tenha intenção, viram meu nome, saiu lá, é uma divulgação linda, tá bom, mas você fez o bem. Então, eu gostaria que mais pessoas se disponibilizassem a fazer ofertas daquilo que podem dentro do seu potencial, né? Se vai ser de ensinamentos, se vai ser de máscaras, tem pessoas fazendo máscaras distribuindo gratuitamente, não é? Tem pessoas oferecendo coisas para hospitais, material para hospitais, tem tudo é possível, né? Cestas básicas, da gente perceber que cada ser humano é muito parecido conosco, sofrem como nós sofremos, então a gente cuidando, está cuidando de nós mesmos. E, Monja, você acha que as pessoas também vão aumentar essa percepção da necessidade de um respeito maior pela natureza, pelo meio ambiente, que a gente aqui do Observatório de Justiça e Conservação, às vezes a gente se sente um pouco cansado de bater sempre na mesma tecla, sempre tentar explicar a importância, né, dessa relação benéfica de ambas as partes, de manter ambientes conservados, restaurar áreas desmatadas, devastadas, mas parece uma missão tão difícil, algo que para nós é tão óbvio,
disso, né? Acho que você falou justamente que a humanidade tem alguns graus de evolução, né, de percepção. Será que para essa área do meio ambiente, esse pós-Covid vai ser positivo? Eu espero que sim. A gente fala esperança de esperançar, de fazer alguma coisa a respeito. Porque por mais que você fale, nunca é suficiente, continue falando. Não desista de você nem de seu propósito. Parece que não estão ouvindo, mas alguma coisa lá dentro está calando. E se eles não têm resposta imediata agora, eles vão ter. Porque a própria vida ensina. Por exemplo, tudo isso que aconteceu tem a ver com o nosso descuido com o meio ambiente. Se estivéssemos cuidando de forma adequada, não seria assim. Agora a Mata Atlântida, né, que estão tirando as árvores da nossa mata. Para que isso? Para construir prédios, gente? Não precisa. Não precisa, é preciso preservar, reflorestar. Aquele fotógrafo, como é que é o nome dele? Salgado? É um que fotografa. Sebastião Salgado. Sebastião. Sebastião. Então, o Sebastião, que fotografa índios e tudo, ele tem uma área no Paraná que ele está reflorestando. Teve uma senhora na África que ganhou o prêmio Nobel por estar fazendo reflorestamento. Eu acho que todo mundo que tem alguma área rural, ou mesmo na cidade, vão plantar árvore, gente. Quando eu era criança, todos os anos tinha o Dia da Árvore. Nos colégios que a gente estava, hoje é dia de plantar árvore. Era tão gostoso aquilo, não é? No Japão, a gente ainda faz isso. Quando é uma grande celebração, a gente planta uma árvore. Está na hora das pessoas pensarem nisso. E não é uma árvore, né? De pensar em políticas públicas e do cuidado. Eu tenho um aluno que ele é um arquiteto paisagista e ele andou trabalhando em várias áreas da periferia e de repente, ele fazia um parque muito bonito, com árvores, com balanços, com gangorras e tudo. E daí a pouco estava tudo quebrado. Porque não adianta só colocar isso, tem que educar. E eu acho que educação ambiental é primeiro lugar, é mais importante do que ler, escrever, somar e diminuir. Tem que saber ler a natureza, ler a realidade, ver o que está acontecendo e como que você age para isso. Eu estive no Paraná, num lugar muito bonito, e tinha um senhor que mostrava árvores de 400, 500, 600 anos, né? E ele estava plantando uma filhotinha bem pequenininha. E ele disse assim, eu nunca vou ver isto. Quando ela estiver grande, talvez meus netos vejam ela grandona. Mas não tem importância. É importante plantá-las. É importante saber que a gente está deixando uma herança bonita. O nosso rio Tietê, aqui em São Paulo, não faz muito tempo, meu pai, nossa, meu pai que teria agora 100 anos, quando ele era jovem, quer dizer, há 80 anos atrás, 70 anos atrás, ele nadava no rio Tietê. Andavam de barco no rio Tietê, faziam esporte clube Tietê, ficava lá. E a gente foi poluindo, 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 chega no estado que, coitadinho, a água é pura, ela é inodora, ela é insípida. O que tem em cima dela que está errado. E a gente tem que criar projetos dessa purificação. A pandemia nos fez perceber isto, que, como eu falei, o buraco do ozônio maior se fechou, não é isso? Em Veneza, quando eu fui a Veneza quando eu tinha 14 anos de idade, faz 60 anos, né? Aquilo cheirava muito mal. Era tão bonito os canais de Veneza. Entramos numa gôndola, eu e minha mãe, falei, ai mãe, que cheiro ruim. E hoje tem peixinhos, não tinha peixe lá há anos, há décadas. E os peixes voltaram. Eu acho que nós estamos percebendo que se a gente poluir menos, nós vamos ter uma vida melhor. A vida natural vai ser melhor. A sustentabilidade, porque é a nossa sustentabilidade. Nós não estamos separados. Nós somos a vida da Terra. Se nós cuidarmos da Terra, a nossa espécie poderá viver mais tempo com mais saúde. Mas se nós descuidarmos, a nossa espécie vai desaparecer. A Terra vai ficar diferente. Vão surgir outras espécies. Mas eu gosto de ser humano, acho que é divertido. Eu gostaria que meus bisnetos apreciassem. Agora, esses dias aqui, eu olho pela janela e falo, que céu azul! Quanto tempo eu não via céu azul assim em São Paulo?
pássaros cantando, insetos que há um tempão eu não via estão voltando. Está tão bonito. O verde está mais verde, está menos poluído, está lindo, lindo para respirar, é mais gostoso. Então, quando a gente percebe isso, essa pandemia pode, eu espero que sim, que nos faça perceber a mudança na nossa saúde física e mental. Ficar um pouco mais quieto, não ficar sassaricando tanto por aí para cima e para baixo, né? Ficar um pouco mais em casa, ter um pouco mais de reflexão sobre. Eu gosto muito da ideia do observatório, né? Essa imagem, para quem eu rezo de manhã, esse simbólico da compaixão, se chama aquela que observa em profundidade. Esse observar profundo, de longo alcance, que a gente tem que desenvolver em todas as pessoas. Começo, meio e fim, de onde vem, para onde vai. Tudo que você fizer. A bala que comeu, a banana que comeu, de onde ela veio, quem produziu, como foi, como que chega até você, e o que você vai fazer com a casca, com o resíduo. E a gente tem essa noção de que tudo isso é um só, e que nós somos elementos de transformação, e que podemos fazer com que o mundo fique melhor, que o meio ambiente fique mais saudável. O meio ambiente já começa no saquinho de pele que nós somos, né? Mas não estamos separados. Dependemos de tudo para a nossa sobrevivência. E por isso eu digo sempre, cuidando, somos cuidadas. Eu espero que esse cuidado venha. Está tendo mudanças que são da Terra, ela mesma tem o seu movimento, ela está viva, tanto que de repente ela levanta um ombrinho assim, tem um terremoto, um maremoto, um tsunami, né? Ela é um ser vivo. E nós somos os seres vivos que vivem, filhos e filhas da Terra. Será que nós não gostamos da nossa mãe? Nós queremos abusar dela, matá-la, atropelá-la, cortá-la em pedaços, só que eu quero tirar dela? Ou será que a gente agradece? Tivemos Dia das Mães agora, né? A gente fala muito da minha mãe, aquela mãe, e a Mãe Terra. Ela que tem que ser celebrada agora, né? Comunicada, cuidada. Então, eu espero que essa pandemia nos faça um abrir da consciência, que somos a vida da Terra e precisamos cuidar da terra, do ar, das águas, dos mares, dos rios, né? De tudo que existe, do povo de pé, que são as árvores, né? As florestas, as matas. Não deixar que sejam exterminadas. Então, agradeço a você. Meus parabéns para você trabalhar onde trabalha, para se dedicar para o bem da natureza e da vida, e que a gente possa fazer com que as pessoas percebam isso cada vez mais. Então, não desista, como eu falo. A gente fala, 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 parece que entra por aqui, sai por ali, não tem importância. Alguma coisa fica. A minha superiora no mosteiro tinha essa qualidade. Ela nunca ficava brava conosco e repetia o mesmo ensinamento da mesma maneira inúmeras vezes. E eu falava assim, mas ela já me falou isso umas 10 vezes. E eu fiquei. Primeiro eu dizia, ela não está me entendendo. E depois eu percebi que era eu que não me entendia. Eu levei 8 anos para entender o que ela me falava. Algumas pessoas levam algum tempo, mas a gente repete, e repete, e repete, até que sejam capazes de entender. Mas não fica com raiva deles não entenderem, porque eles não têm ainda a capacidade da compreensão. Então, criar causas e condições para que possam compreender. E eu acho que essa pandemia pode ser usada como esse instrumento educacional, quando dá bastante ênfase a isso, tudo que nessa paralisação de muitas fábricas, de muito transporte, de muitos carros, e como que nós podemos viver após a pandemia sem voltar a ser aquilo que era antes, que não é bom. Por isso que eu digo, eu não quero voltar para coisa nenhuma. A normalidade, aquilo não era normal, nós vivíamos uma anormalidade. Nós estávamos tão aflitos, desesperados, pensando em correr, ganhar dinheiro, ter fama, ter isso e aquilo, que perdemos o rumo, perdemos o sentido verdadeiro da existência. Que a gente possa resgatar esse sentido, sim. Eu acho que isso talvez seja a maior lição que a gente possa tirar dessa pandemia. E que essa lição seja para todos nós.
Exatamente. Vamos esperar e torcer para que isso aconteça, né? Que a gente evolua, que esse seja um momento tão triste, ao mesmo tempo um momento de evolução, né, Monja? É. Evolução e transformação. Você veja, na Idade Média, quando teve a grande peste, depois, logo depois disso, vai ter a iluminação, o tempo o renascimento, né? Renascimento das artes, da cultura, porque muito sofrimento faz com que a gente produza coisas, né? Eu acho que uma das coisas que podem ser produzidas e que é importante é a consciência mental. Ela urge, né? Não é uma coisa para agora, é para ontem, para anteontem, né? E a gente está no momento de dizer, olha, vocês estão vendo? Sem braveza, sem raiva, mas com ênfase, né? Com urgência. E às vezes a compaixão, como eu digo, que é essa que eu observo em profundidade, ela não é mansinha, não. Às vezes dá broncas, fica bem bravo. Mas essa braveza não é porque perdeu o controle, é o contrário. É um meio hábil de fazer. É como se pegasse alguém e dizer: acorda, desperta, olha lá, você está se matando. Isso é um suicídio coletivo, é um homicídio, é um genocídio. Vão matar toda a humanidade porque você quer ganhar umas moedinhas para pôr no banco? Preste atenção no que está fazendo, acorda, desperta. Porque quando tivermos águas límpidas, árvores com oxigênio maravilhoso para respirar, quando tivermos um solo fértil sem estar contaminado, nós vamos ter alimentos para todo mundo. Esses dias veio um jovem aqui, me deu uma caixinha, eu não conhecia. Me trouxeram na porta, eu nem vi quem trouxe, na verdade, acho que foi uma moça. E a minha aluna que foi receber disse que ela estava de máscara, de gorro, que não sabia nem quem era, quase não abriu a porta. E ela trouxe uma caixinha de verdes, de verdurinhas. E eles criaram um projeto que chama Be Green, em inglês, Seja Verde, que fazem hortas na cidade, orgânicos pela cidade, em shopping center. Na cidade. É possível fazer muita coisa se a gente começar um novo olhar para a realidade, inclusive para a produção agrícola, sem usar tantos agrotóxicos, tantos venenos, né? Procurar minimizar aquilo que possa causar mal a nós como espécie e à natureza. Então é importante esse observar profundo, observar de longo alcance, não o imediato, mas lá para adiante, o que vai dar vida à própria vida. E a gente já vê até em algumas lideranças mundiais, né, como no caso do governo da Alemanha, que já anunciou que vai dar prioridade de investimentos a negócios verdes, né? Acho que é um caminho também para iluminar as nossas lideranças, né, Monja, que muitas ainda estão meio obscuras. Ela não é maravilhosa, a primeira-ministra da Alemanha? Nossa, que exemplo para o mundo, né? Que exemplo! Que mulher exemplar em tudo que ela tem feito. Desde receber os refugiados, não é verdade? E agora nessa pandemia. Então, ela está mostrando uma superioridade intelectual e uma visão ampla que alguns não têm. Alguns estão pensando muito pequenininho, né? Numa próxima eleição, se vão gostar de mim. E não é isso. O que é bom para todos nós? Isso é ética. Ela é uma mulher ética, que faz o bem para o maior número de seres, não só para um grupinho, né? Sair desse lugar pequeno. E eu acho que nós, humanos, podemos sair. O que eu falo é o que será necessário para que essas pessoas despertem como ela despertou. O que terão que passar nessa existência para poder ter essa expansão de consciência e começar a cuidar com mais respeito. Eu acho que vai acontecendo. Não vai ser imediato, não vai ser o mundo todo, mas eu acho que muitos estão tendo esse despertar. E eu digo que é um movimento que nem a bomba atômica. Lembra? Um átomo muda montes e montes por anos e anos à sua volta. Cada uma de nós que acorda, que desperta, é esse átomo de transformação. Porque onde quer que a gente vá, a gente vai falar sobre isso. Seja quem for que nós encontremos, nós vamos comentar do que nós consideramos que é importante. E isto vai fazendo pequenas luzinhas acenderem, pequenas centelhas de sabedoria que podem se transformar em uma grande sabedoria coletiva para o bem de todos nós. Assim eu espero, assim eu trabalho, assim eu escrevo, assim eu falo e assim eu vivo, procurando fazer não só que eu perceba a cada momento, mas que todos que eu conheço também acordem, despertem e vivam para cuidar da vida. Sendo vida, cuidamos da vida.
do verdinho tão necessário para nós. Exatamente. Monja, acho que a gente podia finalizar, de repente, dando uma mensagem para aquela mãe que está à beira de um colapso, para aquele trabalhador que ficou sem renda ou está prestes a perder, se já não perdeu o emprego, aquele empresário que está perto da falência, né? Essas pessoas que estão passando momentos muito difíceis, mesmo que cada um sente de uma forma mais intensa ou menos, né? Mas o que a gente podia deixar de um ensinamento para dar um alívio ao coração dessas pessoas, da ansiedade dessas pessoas? Primeiro, se está com muita ansiedade, ela é uma coisa física também. Então, você senta, endireita a coluna vertebral e respire conscientemente. Cada vez que ficar aflito, aflita, inspira, solta bem devagar. Abrindo a glote, fazendo um sonzinho. Inspira. Faça isso umas 3 vezes. Fica um momentinho em silêncio. E deixe que esse maravilhoso computador de última geração, o seu cérebro, possa processar todas essas informações. E você encontre a resposta que você não está vendo agora. Dívidas são negociadas. Alimentos, nós sabemos que geralmente as pessoas mais necessitadas são as que mais compartilham. Pense nisso. Não faltará. Eu posso dar um pouco de arroz para minha vizinha que me dá um pouco de feijão. Eu posso procurar um emprego novo. Eu posso fazer entregas até a pé, se eu não tiver nenhuma bicicleta, nenhuma moto, nenhum carro. Eu posso procurar outros meios de subsistência. Não quero insistir naquilo que você fazia, como fazia. Comece a observar como que o mercado se move e está se transformando. Como que você faz a sua empresa uma nova empresa? Aprender um pouco mais de informática, aqueles que podem. Estar presente no mundo, nesse mundo de agora em diante. Não se desespere. Tudo tem uma solução. Se eu não estou vendo a luz no final do túnel, é porque eu não cheguei no meio do túnel ainda. Quando eu chegar lá, eu vou começar a ver aquela luzinha. E vai dar certo. Pode se fazer com amigos, com outras empresas. Há muitas possibilidades, não feche. Não pense só que você tem que fazer o que você fazia antes. Deixe essa porta aberta para o futuro. Deixe que essa luz que vem de lá adentre a sua casa, o seu espírito e se prepare para coisas novas. Aprecie estar com seus filhos. Conte histórias para eles, brinque com eles. Beba água com eles. Eu me lembro de uma pastora evangélica que fizemos uma palestra juntas e ela dizia que quando era criança eram tão pobres, que às vezes não tinham nada para comer à noite e que a mãe dava um copo d'água para cada um e dizia: agora você tem um mar na sua barriga, está cheio de peixinhos, vê como se move. E ela acalentava as crianças, elas acabavam dormindo com a fome. E no dia seguinte achava comida. E no dia seguinte dava-se um jeito. Então não sofra por antecedência. Se não há nada na sua casa agora, peça. Peça para as pessoas próximas. Peça para alguém que possa te ajudar. Não desespere e aprenda a lidar melhor. Se você tiver uma hortinha em casa, nem que seja num vaso, você pode ter algumas verduras. Comece a pensar nisso, é possível. Não precisa ter uma grande propriedade. Um pedacinho só, um montinho de terra, até num cantinho do seu quintal. Comece a produzir. Países que passaram por grandes guerras, como o Japão, me contaram disso. Não ficou pedra sobre pedra. Pessoas não tinham casas, não tinha água, não tinha comida e sobreviveram.
Nós somos fortes. A vida é mais forte. Você sobreviverá às dificuldades. Você, seus filhos, sua família, a sua empresa. Esteja presente e forte. E abra os portais para que o novo entre. Jogue fora as ideias antigas. Deixe que novas ideias venham permear sua casa. Não briguem. Por causa do nervoso, da ansiedade, começamos a brigar. Quando for começar a brigar, a falar de maneira rude, com você ou com alguém, para, endireita a coluna e só faça isso. Inspira. E como dizia um grande professor de yoga, meu amigo, professor Hermógenes, que já morreu, foi um militar, que se tornou mestre de yoga, ele dizia: entrega, aceita e agradece. Quando a gente chega nesse lugar, que a gente não fica julgando, nem fica desesperado, parece que as coisas, o universo se compõe para nos dar apoio. Então, que todos os seres tenham suficiência. Muito obrigada. Obrigada, Monja. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Nós tivemos mais de 2.800 pessoas. Bonito, né? Que todos eles se iluminem, que todos tenham essa abertura de consciência e sejam transformadores da realidade. Obrigada.